Bom dia, meus irmãos. Bom dia. É uma alegria muito grande estar aqui com você hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Sunju Kim. Esse é o nome oficial, mas se chama Daniel Kim. Sou missionário vindo da Coreia do Sul. Já faz uns 3 anos e meio que estou aqui no Brasil. Hoje eu gostaria de compartilhar a palavra com o seguinte título: Pagando nossa dívida ao Evangelho. E antes de começar, deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando eu ainda morava na Coreia e pensava no Brasil, algumas imagens vinham logo na cabeça. A primeira é futebol. Gente, o Brasil é campeão da Copa do Mundo 2002, Coreia e Japão. É uma lenda viva na Coreia naquela época e até hoje, até no mundo inteiro. Tem muita gente lá que lembra daquela time, seleção do Brasil, brilhando em campo. Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho, Kaká. E eu lembro como se fosse ontem. E olha, confessar uma coisa. Na Coreia, tem pessoa que conhece o Neymar mais do que o presidente do Brasil. É sério mesmo. Penso em futebol, penso no Brasil. Mas não para Paraguai. Outra coisa que conecta muito a Coreia com o Brasil é o café. Café. Vocês gostam de café, né? Quase todo café que se bebe na cafeteria coreana vem daqui, do Brasil. E para dar aquele clima, aquele vibe brasileiro, muitos lugares ainda colocam bossa nova tocando de fundo. E tem mais. Frango. Você sabia que mais de 95% de frango que se vendido em várias formas lá também vem do Brasil? Gente, parece a gente coreano não consegue viver sem Brasil. Mas, brincadeira essa parte, tem algo ainda mais profundo que eu admiro de vocês. É a paixão de vocês por missões. Segundo um estudo apresentado na conferência do Lausanne do ano passado, que aconteceu na Coreia, o Brasil hoje é o segundo país que mais envia missionário no mundo. Fica só atrás dos Estados Unidos, na frente da Coreia. Eu tô com inveja muito nesse assunto. Isso é motivo de muito gratidão. Parabéns vocês. Além disso, a gente está vendo uma mudança espiritual muito profunda aqui no Brasil. O Brasil, que por tanto tempo foi conhecido como o maior país católico do mundo. Está vendo o número de evangélicos crescer cada vez mais. Alguns estudos dizem que até 2030 o número de protestantes pode até surpresa o de católicos. Em outras palavras, meus irmãos, Deus está fazendo algo especial no Brasil. E aí vem a pergunta pela gente refletir hoje. Como a gente pode participar desse mover de Deus?
Como é que a gente pode passar essa dívida que temos com o Evangelho? Para responder, quero convidar vocês a abrirem comigo em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Vamos ler juntos. 1, 2, 3. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as palavras que me ouves na letra, na presença de muitas testemunhas, confias aos homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua graça. Obrigado porque um dia o Senhor nos alcançou e nos salvou. Agora, quando ouvimos a tua palavra, queremos abrir nosso coração. Falar conosco, Senhor, nos fortalecer na tua graça e nos ensina a viver de forma digna do Evangelho que recebemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Paulo escreveu, segundo Timóteo, de uma prisão fria e escura em Roma. Ele estava chegando ao fim de sua vida e ministério. Paulo, um dia, foi uma estrela e ascensão no judaísmo, treinando pelos melhores mestres, fariseus rigoroso, zeloso em perseguir cristãos. Mas então, na estrada para Damasco, ele encontrou Jesus através da luz. Em um instante, sua vida mudou completamente, de perseguidor a pregador. Por mais de 30 anos, Paulo viajou incansavelmente pela Ásia Menor, Grécia e Roma, pregando o Evangelho e plantando igrejas. Agora, com cerca de 60 anos preso novamente, Paulo sabe que o fim está próximo. Em 2 Timóteo 4:6, ele escreve: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. A igreja também estava enfrentando tempos difíceis. Sob perseguição, muitos crentes estavam abandonando sua fé. Enquanto Paulo se prepara para passar o bastão, ele escreve essa última carta ao seu amado filho espírito, Timóteo, exortando-o a permanecer forte e fiel. E diante dessa situação desafiadora, Paulo, no fim de sua vida, a igreja sob perseguição, o apóstolo dá a Timóteo duas instruções que também nos orientem hoje. Primeiro, seja forte na graça. E segundo, comprometa-se a fazer discípulos. Vamos começar pelo versículo 1. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Presta atenção no que ele não diz. Ele não fala, seja forte com sua inteligência, conhecimento. Nem que seja forte com sua disciplina. Ele fala na graça. Na graça. E olha, quem está dizendo isso? O
próprio Paulo. Gente, Paulo é um dos maiores missionários de todos os tempos. Plantou igrejas, escreveu cartas, discipulou líderes. Mas ele sabia que nada disso vinha da capacidade dele. Em 1 Coríntios 15:10, ele fala isso. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Até o esforço dele vinha da graça. E com a gente também é assim mesmo. A gente tenta viver bem, orar mais, estudar mais, servir mais. E tudo isso é muito bom. Mas uma hora a cansação chega, a pressão bate, a gente fica sobrecarregado. E se a nossa força estiver baseada só no nosso desempenho, a gente desaba. Por isso, Paulo diz, seja forte na graça. Você que está estudando aqui no seminário Palavra da Vida, sabe como é? Tem aula, ministério, leitura, devocionais e mais um monte de coisas. Para bater nessa situação, tem que tomar café forte, ou música para aguentar. Mas mesmo no meio disso tudo, não esqueça, nossa força vem da graça de Cristo. Essa graça não é só uma ideia bonita. Esse se chama o Evangelho. Essa graça é o Evangelho. A bonita notícia de que Deus nos amou quando a gente ainda era pecador. Que Ele nos escolheu, que Ele nos salvou. Não pelas obras, mas pela sua vontade e graça. Paulo diz em 2 Timóteo 1:9, assim, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Então, se hoje você se sente fraco, incapaz, com medo do futuro, volta para a cruz, volta para a graça. Se lembra que tudo o que você precisa já foi conquistado por Jesus. Seja forte na graça. Vamos mudar para a segunda parte. Comprometa-se a fazer discípulos. Agora olha só, verso 2. Diz assim: e as palavras que me ouviu, dizem na presença de muitas testemunhas, confiais a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. Aqui Paulo está dizendo, como assim? Meu filho Timóteo, passa adiante, ensina outros, faça discípulos. O Evangelho chegou até você porque alguém foi fiel, alguém pregou, alguém ensinou. Agora é a sua vez, a minha vez. Discipulado
não é só da aula bonita ou prega um sermão bonito. É compartilhar a vida. É caminhar junto com alguém. É formar alguém que depois vai formar outros. Isso é multiplicação espiritual. Na Coreia, a gente viu muitos erros nessas áreas. As igrejas investiram muito em evangelismo, porque é bom, é útil, mas deixaram de formar discípulos sólidos. E o que aconteceu? A fé começou a esfriar, as igrejas ficam superficiais. E aqui vai uma lata antes de correr. Crie raízes. A profundidade vem antes de velocidade. Quer fazer missões, gente? Comece fazendo discípulos aqui onde você está. Quer impacto ao mundo? Invista em poucos agora. E eles vão alcançar muitos depois. É o que Jesus diz em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhe ordenei. Essa é a nossa dívida com o Evangelho. Ouvir bem, viver bem, ensina bem, multiplica. E agora, o que tudo isso significa para vocês, para mim? Significa que Deus está fazendo algo lindo aqui no Brasil. E vocês fazem parte disso. Mas não coloquem a confiança em vocês mesmos, nem na correria, nem no talento, nem no título. Voltem sempre para a graça, vivam no Evangelho e passem adiante. O Evangelho chegou até você, até para mim, porque alguém foi fiel. Agora é a sua vez. Agora é minha vez. Que sejamos fortes na graça. Que sejamos fiéis no discipulado. E que Deus use essa geração, sua geração, e você, cada um de vocês, para espelhar sua glória até os confins da terra. Amém. Não esqueçam, voltem sempre para a graça, vivam no Evangelho e passem isso adiante. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por nos alcançar com teu amor. Mesmo quando estávamos longe, o Senhor nos trouxe para perto. Ajuda-nos a permanecer na tua graça. Que a nossa força venha sempre de ti. Dá-nos um coração humilde, que ouve, que aprende, que compartilha. E que cada um aqui seja instrumento nas tuas mãos para fazer discípulos e viver o Evangelho com fidelidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.